Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, foi no sufoco, mas o Grêmio é finalista do Campeonato Gaúcho, mais uma vez tem a chance de brigar pelo Hexa. Não foi tranquilo, foi com muitos problemas, a gente precisa falar sobre eles, mas no final fez valer a superação do time e a estrela do goleiro Adriel. De terceiro goleiro ao herói nos pênaltis da semifinal. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos lá, o Grêmio está classificado, isso era o mais importante e a gente tem muita coisa para falar sobre o jogo, sobre as escolhas do Renato, sobre os problemas do time, mas tá, o Grêmio conseguiu superar o Ipiranga, que olha, vendeu caro demais essa classificação do Grêmio. O Grêmio foi muito bem ao superar as adversidades, porque elas foram muitas, esse é um ponto. O Ipiranga foi muito bem nas mãos do Luizinho Vieira e, inclusive, estava fazendo um jogo muito inteligente até sofrer o primeiro gol, ou até fazer o primeiro gol, né? A 8 minutos do segundo tempo. O Grêmio busca um empate cedo e isso foi preponderante, mas até o Ipiranga fazer o gol, conquistar vantagem no placar, a estratégia vinha funcionando. De um time que marca muito bem, que não se abateu com o fator local, né, com a pressão do torcedor, do Grêmio jogando em casa, com a necessidade da vitória. É um time muito frio, gelado, que sabia o que queria fazer e onde queria chegar. Em alguns momentos buscou o ataque, quando não tinha o ataque marcava muito bem, impedia o Grêmio de ter boa parte das ações. Tem no seu goleiro Kaique aí um grande valor, um goleiro já experiente, né, que surgiu muito bem no Vitória, 1,97 de altura, é um jogador que, defendeu várias bolas importantes e o Ipiranga foi se segurando. Tem o outro lado, o Grêmio foi perdendo muitos gols. E esse é o grande risco, né, de um time que constrói, que cria muitas possibilidades, mas quando você não vai concluindo, quando você não vai resultando isso em gols, a perna vai pesando, a pressão vai aumentando, o relógio vai correndo e tudo vai dificultando. Porque aí você precisa do placar e ele não acontece. E o Grêmio até saiu atrás no jogo com o gol do Mossoró a 8 minutos. Mas tem várias circunstâncias deste jogo. Vamos lá. Vamos começar do começo. O Renato opta, diante de todas as ausências, por deixar o Cristaldo no banco. Segundo ele, nem colocaria em campo, a menos que houvesse necessidade, e houve. E o Franco Cristaldo entrou e deu para ver o jogador diferente que ele é, né? Ele já muda muito o setor criativo do time quando ele está em campo. Mas ficou no banco e o Renato surpreende com o Everton Galdino. Mais do que isso, ele coloca o Tassiano no meio-campo. Tassiano vinha fazendo às vezes de lateral, quando o Fábio não podia jogar, ou o João Pedro. O Tassiano entra no meio campo, o Bitelo recua para a função também ali do meio, o Bitelo que estava jogando aberto pelo lado direito, e aí ele abre dois pontas, digamos assim, ou dois jogadores pelos lados, o Ferreira e o Galdino, com o Vina mais centralizado, fazendo o papel do Cristaldo e o Soares. Essa foi a escalação inicial do Renato. Surpreendente, porque a gente imaginava ou o Cristaldo no time, ou pelo menos o Thiago Santos com o Tassiano e o Bitelo sem sair da posição dele. Ele até vai para fazer essa função no segundo tempo, mas ele começa o jogo não como segundo, tá? O Bitelo foi mais primeiro até do que segundo. O Tassiano seria o primeiro homem, mas eles estavam muito alinhados, né? Então, às vezes o Bitelo aparecia mais à frente, às vezes o Tassiano. Me perdoem que eu tô com uma rinite alérgica terrível no dia de hoje, mas tô aqui para fazer a gravação do vídeo. Vamos lá, vamos embora. E aí o Thiago Santos fica no banco de reservas e ele começa com o Tassiano e o Bitelo abrindo o meio de campo, com esse escopo aí do meio para frente. O Vina, enquanto esteve em campo, foi um jogadoraço. Distribuiu o jogo, conseguiu ser um cara muito importante, porque ele tem a qualidade técnica para fazer a bola andar, para a criação ofensiva ali do meio para frente. Mas o cara mais importante no jogo, vejam só, foi Tassiano. O Tassiano conseguiu se recuperar com o torcedor pelo jogo que ele fez hoje. Porque, cara, máximo respeito. Um cara que sempre foi cobrado, sempre foi criticado, porque ele tem alguma limitação, tem a sua versatilidade e ela sempre foi muito elogiada pelo Renato e por todos os técnicos, mas hoje ele demonstrou isso na prática. Ele foi um cara que marcou o campo inteiro, correu o campo inteiro, enquanto esteve em campo se doou demais e ainda fez um gol fundamental que recoloca o Grêmio no jogo a 15 minutos do segundo tempo de cabeça, mesmo jogando no meio campo.
É um cara que atua do meio para frente, é um cara que atua de centroavante, se você quiser, de lateral. Máximo respeito. E ao final do jogo, atravessou o gramado de joelhos, pagando uma promessa com a classificação do Grêmio. Tassiano, meus respeitos. Tem uma proposta do Bahia. O Grêmio está tentando segurá-lo. E hoje eu entendi o porquê o Tassiano ainda está no elenco. É claro que isso não vale para o Thiago Santos. O Thiago ele já está num outro nível de marcação do torcedor e de comprometimento em relação a alguns lances técnicos. O Thiago Santos tem muitas dificuldades. Ele, inclusive, já comprometeu em outros jogos. Vocês lembram de um pênalti que ele comete contra o Palmeiras? Num jogo dificílimo para o Grêmio. Então, assim, o Thiago Santos ele tem uma preferência do Renato. E aí o Renato vai para a entrevista e acha, né, e acredita essa pegação no pé do Tassiano à imprensa, de que a imprensa, os cornetinhas, ficam falando do Tassiano. Eu acho que o torcedor, nesse aspecto, o torcedor compra tudo do Renato, mas nesse aspecto acho que o torcedor não comprou, porque o torcedor sabe que o Thiago Santos não tem mais condições de vestir a camisa do Grêmio. Mas aí vamos lá, eu entendo o Renato. Eu vou explicar. Quando ele fala, eu tentei preservá-lo ao máximo. Eu não coloquei ele desde o início porque eu sabia disso. Ele ia errar um passe, ia virar vaia, podia prejudicar ele e o time. Quando eu tiro ele, 23 minutos depois dele ter entrado, ele entra no intervalo no lugar do Galdino, porque aí o que ele faz? Né? Ele avança o Thiago Santos, o Tassiano e o Bitelo e recompõe ali o Thiago Santos para fazer a primeira função. Ali, quando o Grêmio empata o jogo, ele precisa jogar o time para frente e aí ele tira o Thiago Santos para botar o Cristaldo. O Thiago Santos ficou 23 minutos em campo. E cada vez que ele tocava na bola, depois do gol sofrido contra o Ipiranga, que é um erro técnico dele, ele era vaiado pelo estádio. O Renato disse que tentou preservá-lo ao máximo, não colocando ele desde o início e colocando no intervalo porque precisava, né, recompor ali o setor, precisava buscar o resultado e aí coloca ele no lugar do Galdino, que também não estava fazendo uma boa partida. Aí o Renato diz o seguinte, eu tinha muitas dificuldades, 2 jogadores em seleções, outros desfalques, só se eu entrasse em campo. Ele tá aqui, é correto, trabalha todos os dias e aí realmente o Renato tem uma parcela de culpa, tá? Mas a maior não é dele. A maior responsabilidade é da diretoria, que ainda mantém o Thiago Santos no elenco. Com todo respeito ao caráter do Thiago Santos, que eu imagino que seja um cara super comprometido, profissional. Já tive alguns contatos com ele quando ele jogava aqui no Palmeiras. Todo mundo elogiava o comportamento do Thiago Santos. O Thiago Santos é um cidadão, um cara fantástico. Mas ele realmente está com dificuldades e pode ser que ele renda em outro clube. Mas ele não está conseguindo. E aí ele entra. Uma bola fácil, em que ele erra o passe, dá um passe muito curto, apertado para o Bruno Alves. Os caras recuperam a bola e aí o Mossoró chuta do meio da rua, ela desvia no Vini e engana o Adriel fazendo o primeiro gol. Ali, praticamente selando a eliminação do Grêmio. Segundo tempo, o Grêmio não conseguia fazer os gols e o Ipiranga abre 1-0 depois de ter vencido o primeiro jogo por 2-1. Era muito difícil. O Grêmio tinha que virar o jogo para levar para pênaltis ou fazer um 3-1 para classificar direto. É óbvio que ele ficou extremamente marcado. Mas o Renato diz, gente, o cara tá aqui, no dia a dia, trabalhando, eu não tenho quem botar, o que eu vou fazer? Nesse aspecto eu entendo o Renato. Ele tinha muitas dificuldades e ele tem um cara ali que está trabalhando dia a dia, está treinando, é primeiro volante. O que tem que acontecer é que o Thiago Santos não tem que estar mais no Grêmio, ele tem que seguir a vida dele e o Grêmio ter outro jogador para colocar no lugar. É simples, gente, é uma equação fácil de resolver. Isso vai ser bom até para o Thiago, que não tem mais clima de jogar com a torcida. E aí não é culpa da imprensa, é culpa do jogador, enfim, ou do contexto. Ele não consegue mais jogar no Grêmio e não dá. E isso tem que ser resolvido. Agora, chegar no extremo de você precisar utilizá-lo, aí acontece esse tipo de coisa. Então, se a culpa fosse dos cornetinhos, vamos imaginar, eles têm razão. Eles têm razão. O Thiago Santos não é para estar ali mais. E a ponto do Renato precisar utilizá-lo. Mas enfim, o Thiago Santos, inclusive, teve a vitória dedicada a ele. E eu entendo essas coisas internamente, né? Pô, o cara tá ali. E o Renato falou, enquanto ele estiver aqui, ele vai ser abraçado pelo grupo. É assim que funciona mesmo. Tá tudo certo. Ele só não pode mais estar ali. Só isso. O Mossoró faz o gol com 8 minutos do segundo tempo. E aí, o Grêmio, que empilhou finalizações, empilhou cruzamentos, empilhou escanteios. Vamos lá para os números. 26 finalizações,
35 cruzamentos, 14 escanteios. Em 2 bolas aéreas, conseguiu a sua virada. Primeiro com o Tassiano, se antecipando ao goleiro Kaique, e depois o Bruno Alves aparando um cabeceio maravilhoso, a bola indo na gaveta. O Bruno Alves fazendo muitos gols nesse começo de ano do Grêmio. Aliás, fez uma boa partida também. Bruno Alves tem se mostrado uma excelente contratação, assim, vinda do São Paulo. É um jogador que substitui o Jeromel, substitui o Kahneman. Quando tá na ruim, ele corresponde, ele entra. Um jogador de grupo também. Bruno Alves foi muito importante nesse jogo. Aí o Grêmio vira o jogo. E até isso acontecer, eu preciso voltar um pouquinho, o Grêmio estava perdendo muitos gols, inclusive com o Luizito Soares. E aí a gente precisa ter calma na análise, tá? Poxa, o Soares não é mais o mesmo. Gente, o Soares, ele proporciona isso. Ele proporciona muitos lances ofensivos em que muitas vezes não aconteceriam se o Soares não estivesse ali. E é claro, ele errou gols que ele não costuma perder. Um que ele pega uma bola espichada do próprio Bruno Alves, né, que ele tenta encobrir o goleiro, ela passa perto. A outra que ele no susto dá uma cabeçada, a bola dá uma raspada, né? O Kaique meio que a queima-roupa defende. Ele não costuma perder. Uma bola que ele pega do lado direito, ele chuta cruzada, ela sai, passa do lado da trave. O Soares tem muito mais precisão na finalização, fato, ao longo de toda a sua carreira. Mas realmente teve dificuldades, só que não é uma exclusividade dele, tá? O Grêmio perdeu muitos gols, mais uma vez. E isso é algo que tem que ser trabalhado. A gente está batendo nessa tecla porque o Grêmio está construindo muito, está criando muito, mesmo sem os seus principais jogadores, tá? Alguns deles, né, que estavam fora hoje. Mesmo assim, uma hora pode fazer falta. E quase fez, porque o Grêmio, no detalhe, acabou conquistando a sua classificação, mas poderia ter, levado isso a risco. Eu quero falar de outras individualidades. O Grêmio teve, no lateral, João Pedro, uma grande figura do jogo. Uma grande figura do jogo. Fui um crítico dele aqui no Corinthians. Ele tá jogando muito no Grêmio. Para mim, ele é titular absoluto. Acima do Fábio, ele tá jogando muito bem o João Pedro, marcando, apoiando, chegando bem à frente. João Pedro, gostei muito da atuação dele. O Reinaldo, cara, o Reinaldo não chegou ainda no Grêmio, né? Impressionante. Até esses dias, quando o Soares perdeu as penalidades, todo mundo, poxa, o Grêmio tem o melhor batedor de pênalti do Brasil. O Reinaldo não vem jogando bem, muitas vezes perdendo a titularidade para o Diogo Barbosa. E aí, na sua especialidade, ele vai abrir a série de cobranças do Grêmio, ele perde. Então, nem isso está funcionando para o Reinaldo, que realmente está com dificuldades. O Bitelinho, que jogo do Bitelo, cara. Em qual posição for, esse jogador, ele é diferente. Olha, vai por mim. O Bitelo, em pouco tempo, está jogando num grande clube europeu. Pode ser que o primeiro clube que ele vai sair não seja até um grande clube, mas na sequência ele vai estar despontando muito na Europa, porque ele é muito diferente dos outros. A rotatividade dele, a intensidade dele, o dinamismo dele, a leitura de jogo, a versatilidade dele é diferente. Vai por mim. O Vina, falei, né? E aí chega um momento que o Renato põe o Diego Souza na do Vina. E o Diego não consegue mais, né, cara? É uma pena também, mas o Diego não consegue mais. Nem na batida de pênalti, que era algo fundamental, onde ele fez muitos gols nos últimos anos no Grêmio, nem isso, ele também perdeu uma penalidade nas disputas de pênaltis. O Galdino não aproveitou a chance e depois entrou o Thiago Santos na dele e depois o Cristaldo. E o Soares foi o Soares de sempre, só faltou realmente o gol para coroar a atuação do Soares, que inclusive nas disputas de pênaltis converteu o pênalti dele. E o Ferreira, cara, o Ferreira. Eu não sei o que acontece com o Ferreira, mas assim, o Ferreira, eu não consigo entender. Ele tem um cartaz muito superior ao seu futebol, tá sempre se machucando, nunca consegue ser protagonista e sempre tem uma notícia de contratação, de renovação, de negociação. Ele ganha as manchetes muito mais pelo entorno, pelos bastidores, pelo empresário oferecendo o jogador do que pelo que ele joga. De novo, o Ferreira teve a chance e machucou com 15 minutos. E aí o Renato colocou o Zinho, um garoto que sofreu inclusive no aspecto físico contra a equipe do Ipiranga. Não conseguiu jogar, não conseguiu corresponder, mas tudo bem, é um moleque, né, que ainda precisa, obviamente, de muito mais rodagem. E aí, vamos pro Adriel, né? O Adriel, cara, é importante a gente falar. O Adriel era terceiro goleiro. O Renato percebeu que nem o Breno, nem o Gabriel Chapecó, o Gabriel Grando, estavam afirmados no gol e começou a dar chance para esse moleque. O Adriel é impressionante. Chegou um momento que ele não tomava gols. Até tomar recentemente aí alguns gols pro Ipiranga, inclusive de pênaltis,
e agora nesse gol aí que acabou desviando, mas ele é muito seguro e, como disse o Renato na entrevista, ele tem a bola com os pés, faz lançamentos, inclusive alguns arriscados, mas ele tem o jogo com os pés muito bom e hoje se exige muito isso. E o Renato quer fazer um time com a bola no chão. O Adriel, além de tudo, ainda conseguiu pegar 2 penalidades. O Reinaldo começou batendo, perdendo. Aí o Gedeilson chuta na trave também. O Reinaldo também chutou na trave. Aí o Cristaldo Aulas, que chute maravilhoso do Cristaldo no ângulo para vencer o Kaique, tinha que ser dessa forma. Aí o Mossoró faz, o Bitelo faz, o Eric faz, o Soares faz e o Ralf chuta, o Adriel defende. Aí era só o Diego Souza fazer e o Grêmio estava classificado. Trave. Aí o Kaique faz, o Bruno Alves faz, o Ronald faz, o Gustavinho, para mim, bate um dos pênaltis mais importantes, porque eu fiquei com medo. O jogador que veio, né, que ainda não se afirmou, teve que entrar no segundo tempo, que poderia ficar marcado pela torcida se perdesse o pênalti. Ele chuta muito no cantinho, chuta muito bem, vencendo o Kaique. E aí, na sequência, o Jonathan Ribeiro chuta e o Adriel pega, levando o Grêmio para a final. Foi no sufoco, foi com muitos problemas, foi com escolhas muitas vezes não as melhores, mas o Grêmio chegou na decisão do Campeonato Gaúcho mais uma vez em busca do hexacampeonato. É claro que a gente pensa assim, poxa, o Grêmio sofreu para vencer o Ipiranga. Primeiro, o Ipiranga é um excelente time que não se compara com os adversários que o Grêmio vai enfrentar ao longo do ano, mas a gente precisa entender o contexto. O Grêmio tomou 2 gols de erros bizonhos no primeiro jogo, em que daqui a pouco dificultaram ainda mais a classificação. Perdeu muitos gols nesse jogo de volta, o que também poderia ter tranquilizado ainda mais o torcedor, e isso não aconteceu. E aí teve que se classificar nos pênaltis, cheio de desfalques, cheio de problemas. Então, passamos. Agora é sentar a poeira, organizar a casa, recuperar os jogadores, trazer de volta os convocados e aí sim se preparar para um Grenal, o Grêmio Caxias. Ufa, comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, como sempre, deixa aquele like, eu volto na próxima. Tchau!